Uma saudação a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo por essas gravações. Nosso ministério se chama Reconciliados com Cristo e estamos aqui esperando todo mundo de braços abertos. Diga, de braços abertos. Sem criticar, sem exigir, sem nada. Sem ofender, principalmente. Pai. Bem abençoados. Hoje o tema se chama Algumas Leis Espirituais. Leis espirituais, e vamos falar de algumas. Algumas leis espirituais, vamos falar porque são tantas. E nós vamos falar sobre algumas. O que é uma lei? Uma lei. O que é a lei da gravidade? A lei da gravidade é aquilo que prende tudo no chão. Vamos falar assim, para não sair do conceito mais moderno que a escola não ensina. Sobre a gravidade, né? A escola ensina que a gravidade é uma força que puxa para baixo. O Einstein disse que é outra coisa, mas a escola ainda não confirmou isso, então vamos dizer assim, a gravidade é uma força que te mantém aqui. Se você soltar um objeto, ele cai, verdade? Ele cai. Isso é uma lei, diga uma lei. Alguém pode mudar essa lei? Não. Tem uma outra lei aí, Wagner falou um pouco sobre ela. Né? A lei do reflexo, da luz. A gente só consegue enxergar por causa da luz. A gente só consegue ver o azul, o amarelo, o vermelho, o verde por causa da luz. Se não fosse a luz, nós só veríamos o escuro, cinza e mais nada. Então, quando vem a luz, então as cores brilham e ressaltam. Isso é uma lei também. A lei que gira, que rege o planeta girar com essa velocidade imensa. É uma lei. Isso ninguém pode mudar. São leis que o Senhor fez, que colocou aí. Né? Eu não estou falando de leis da Constituição Federal do nosso país, não. Estou falando das leis que o Senhor fez. E assim como estas, Ele também criou leis espirituais. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala em Romanos que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Parece que está em Romanos 8. Então é uma lei que te livra de outra lei. Ou seja, parece que nós não podemos viver sem lei. E agora nós estamos regidos pela lei da graça. As leis espirituais, que dizem que você está espiritualmente como você está. Por exemplo, tem uma lei do Colossenses 2:10, que diz que nele tu estás completo, completa. Diga para quem está do teu lado, é uma lei espiritual. Espiritual. Ok? É claro que com o passar do tempo isso contamina tanto que você começa a refletir materialmente, humanamente falando, teu comportamento, teu procedimento, essas leis espirituais. Porque você está tão contaminado pelo Espírito, sim, que acaba transbordando essas coisas, esses sentimentos, esses procedimentos, esse gozo, né? Então, no meio da tormenta, você sorri. O navio está afundando e você está como? Tranquilão no barco. O mar está agitado e você está no repouso. Por quê? Porque você está com essa lei na tua mente. Diga você para quem está do teu lado, você está perfeito. Meu amor, você está perfeita, viu? Não, porque lá em casa essa semana o bicho pegou. Tem que confessar, porque foi terça-feira, foi terça, né? Brasil e Colômbia. E quando joga Brasil com Colômbia, aí tem uma parede no meio da sala. Um lado é vestido de camisa brasileira, o outro lado é vestido de uniforme da Colômbia.
Tem uma varanda assim em cima, assim, que eu botei um suportezinho para colocar 2 bandeiras. Eu mesmo coloco. Bandeira do Brasil, bandeira da Colômbia, ela é bem grande. O pessoal que mora lá fica olhando, essa casa é meio estranha. Né? Aí o Brasil fez 1-0, eu olhei assim, falei... Eu chamo, isso aí é galinha morta. Brasil e Colômbia, isso já. Aí eles empataram. Ainda bem, porque aí vamos derrubar a parede, né? Vamos nos abraçar de novo, porque... Ah, papai, eu te amo, meu amor, mesmo você sendo colombiano. E tem mais, eu te dei o privilégio de te dar 2 filhos pentacampeões. Onde é que você ia achar isso? Lá na Colômbia. Ah, pode parar. Então, as leis espirituais, vamos aqui. Bom, eu acredito que você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque você busca algo mais excelente, né? Sempre. Sempre nós precisamos de algo mais excelente na nossa vida. Todo dia, todo momento. E não há nada mais excelente do que a palavra da graça. Por isso você congrega, por isso que você está aqui, né? E eu queria te começar fazendo uma pergunta. Não sei se você já se fez essa pergunta. Por que que as coisas, determinadas coisas, dão certo para aquela pessoa, para outra, para aquelas pessoas, e não dão certo para mim? Quantos aqui, sinceramente, já fizeram essa pergunta, né? Por que que aquela pessoa abriu uma lanchonete e deu certo, e para mim não deu? Por quê? Se eu estou fazendo a mesma coisa, se eu estou cuidando com o maior carinho, se eu estou trabalhando com afinco aqui, por quê? O que tem errado aqui? Será que eu estou errado? Então hoje eu queria te dizer, dentro desse aspecto aí das leis espirituais, que talvez, não é certo? Mas talvez você esteja utilizando a senha incorreta. Porque todos nós recebemos de Deus umas senhas. Existem senhas que você pode chamar de chave, né? Que são universais. Todo mundo tem, todo mundo usa, é a mesma coisa para todo mundo. Mas existem algumas que são só tuas, ou só daquela pessoa. E isso a Bíblia mostra aqui muito. Hoje a gente vai ver um pouco sobre isso, né? Talvez você esteja usando a senha incorreta, equivocada, para ter acesso àquilo que você deseja. Vamos ver aqui rapidinho Mateus, capítulo 6, verso 26. Abra a tua Bíblia, me acompanhe, por favor. Se você não tem Bíblia, olha aqui na tela, né? Mateus 6, 26. Está aí esse, não está não? Tranquilo. Vamos ver um exemplo. Diz assim: olhai para as aves do céu. Nesse momento mesmo você pode, né? Que não semeiam e nem colhem. Está aí. Nem colhem. Nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Aqui diz assim: não tendes vós muito mais valor do que elas? Pense em você mesmo, aqui tem uma senha, que você tem que prestar atenção, uma chavezinha. Te pergunto de novo, o que é mais importante, você ou um passarinho? O quê? Então diga. Eu. Você tem certeza disso? Que você é mais importante que um passarinho? Você já olhou um passarinho? Uma criação de Deus aí, um pássaro, voa, faz tanta coisa bonita e tal, né? Você é mais importante que o passarinho e você me diz que você tem certeza disso. Mas você não vê um passarinho estressado, cheio de cabelo branco, cheio de peninha branca, doente, nervoso, porque as coisas não estão dando certo para ele e amanhã ele vai passar sufoco. Você já viu um passarinho assim?
Mas você vê pessoas assim. Por quê? Está usando a chave errada. Diga para quem está do teu lado aí, você é mais importante que um passarinho. O verso diz, vosso Pai Celestial as alimenta, e vocês não valem mais do que isso tudo aí. Então o que falta? Repouso. É difícil? É. Ninguém disse que era fácil. No mundo tereis, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, você sabe. Bom, então, abençoado, conclua isso. Se você é mais importante que um passarinho e está estressado ou estressada, preocupado ou preocupada com o amanhã, demasiadamente, né? Estou falando pré-ocupado. Você deve estar ocupado. Ocupado é o quê? Logo mais, qual é a roupa que eu vou vestir amanhã de manhã? Que hora que eu tenho que sair? O que eu vou levar de alimento? Isso é ocupação. Pré-ocupação é outra coisa. Então, se você está estressado, estressada, preocupado, preocupada com o amanhã, e isso está te adoecendo, está te enfermando, é porque você não está utilizando a senha correta. Mas isso acontece com a grande maioria das pessoas. E elas vivem assim durante muito tempo sem se dar conta. E o Senhor nos mostra a chave, a senha. Quer viver muito? Quantos gostam da vida? Igual a mim. Eu adoro viver. Adoro a vida. A vida é linda. É difícil, como diz o Falcão, né? É difícil naquela música, é difícil, não sei o quê, é sofrida, mas vale a pena ser vivida. É linda. Quantos querem viver muito? Eu quero viver muito. Precisa de um profeta se levantar e dizer, eis que o Senhor manda dizer a você, que para você viver muito, você tem que honrar pai e mãe. Qual é a chave? Qual é a chave? Honrar pai e mãe. Está prometido aqui, está escrito. Não precisa de alguém profetizar. Aí, e isso serve para mau uso, né? E as pessoas se equivocaram, se perderam no caminho do que é a profecia. A palavra é a profecia, e se você a lê e tem contato com ela, ela mesmo te diz a chave das coisas. É só você estar concentrado com a mente de Cristo, em espírito, olha ali, quero ver aqui o que o Senhor tem para me mostrar. Ele vai te mostrar. Então, existem essas senhas aí. Vou te dar alguns exemplos. Primeira senha está em Provérbios 22, 29. 22, 29. Diz assim, ó. Tens visto um homem diligente na sua obra? No seu trabalho? Diante dos reis estará. Não estará diante dos de baixa condição. Por quê? Por causa da empresa que ele trabalha? Por causa do patrão dele? Ou por causa da solicitude que ele tem no trabalho? Qual é a chave aí? Por causa do trabalho solícito. Se teus clientes solicitam um determinado tipo de bebida, você tem que estar atento. O cliente vai fazer uma festa e quer uma quantidade de bebida. Ele chega lá, eu preciso dessa bebida aqui na minha casa, às tais horas, tal hora, porque tem que gelar. Você tem que chegar pelo menos 10 minutos antes. Isso vai te levar a outra etapa de glória. Os produtos do Renato, tremendo aquele que você me deu, aquele frasquinho. Pô, show. Ainda tenho. Eu fico até com pena de usar, que é gostoso, cheiroso, bem feito. Se vê que tem carinho ali envolvido. Tem solicitude do trabalho. Isso aqui é uma senha. Quantos querem prosperar? Quantos querem ser promovidos no trabalho? Quantos querem ter um trabalho que te honre como você merece? A chave está aqui. Solícito. Imagina se eu venho para cá dar uma palestra e não trago tudo anotado. Vou falar uma de besteira aqui.
Vou falhar com você, você vai cansar da palestra, vai enjoar você, eu não vou falar aquilo que o Senhor tem me dado ali, porque vai sair. Eu normalmente, dentro de casa mesmo, na rua, em todo lugar, eu ando com uma caneta e um bloquinho. E daqui a pouco eu, opa, peraí, e vejo alguma coisa, e ouço alguma coisa, e peraí, e vou no computador, e tá aí, peraí, e vou anotando, e aí o Senhor vai construindo os temas que estão sendo ministrados aqui, eu recebo e creio nisso, estou vendo, está fazendo bem a você. E a mim também, você recebe? Então, todo trabalho tem que ser feito com solicitude. Outro dia eu falei aqui, né? Uma empresa, aí tem lá os funcionários, está lá o gerente, aí está você. O horário de sair é 5 horas, mas você acabou o trabalho e está ali arrumando as coisas, porque amanhã você quer chegar e quer encontrar tudo já facilitado para você começar o teu dia a dia, e você está ali, não importa relógio, você quer progredir, você quer ser promovido, você quer crescer, você quer espelhar a prosperidade do Senhor na tua vida, você não está ligando para o relógio, o outro e a outra já se mandaram, e se bobear, ainda deixaram alguma coisa para você fazer, e você tranquilo, pai, tá. Sai o gerente, olha para você, como eu disse naquele dia, o que você está fazendo aqui? Já está na hora de você ir embora, já passou. Não, eu estou aqui, terminando aqui, arrumando, não sei o quê. Olha, puxa, foi Deus que me colocou aqui para encontrar você. Por quê? Porque eu estou precisando de um favor e eu não tinha quem pedir. Eu pensei que todo mundo já tinha ido embora por essa hora. O pessoal vai embora aqui, fica contando, 10, 9, 8, 7, 3... tchau! Sai batido, todo mundo correndo. E você está aí? Eu estou aqui tranquilo. Mas por que você está aí? Porque eu sou cristão. O chefe vai tomar um susto. Você é o quê? Eu sou crente. Eu creio na palavra. Não, peraí, você não é crente. Você escuta rock. Você tem tua aparência, que é só tua. Teu estilo. Crente é aquele outro irmão que senta do teu lado, que ele vive aqui dentro falando em língua. Ele é crente, você não. Ele vive escutando aquelas músicas, os louvores dele. Você não, está aí. E você vem me dizer que você é crente, ele não? Não, ele é crente também, mas eu não quero discutir isso. Eu estou falando que você me perguntou, chefe. Eu estou aqui porque eu sou cristão, e a palavra diz que eu devo ser solícito. Então, eu pensei que crente era como aquele que só chega atrasado, que mata o parente todo dia para faltar, compra atestado médico para justificar a falta. Eu pensei que todo crente era assim. Aí você já está começando a dar um bom testemunho. A empresa vai rolando, vai passando, vai não sei o quê. Faz de conta você lá na tua empresa. Renato, dá licença, tomar essa liberdade aqui. A empresa está crescendo, você já não pode dar conta daquilo sozinho, você precisa de um gerente. Quem é que você vai nomear? Convidar? O cristão, o crente. Com esse aspecto aqui. Por quê? Porque ele está usando a senha correta. Qual é a senha para chegar diante dos grandes no trabalho, nas coisas de trabalho profissionais? Ser solícito. E ser solícito envolve uma porção de coisas que eu não vou falar aqui, você sabe, você julga aí, né? Então, aqui está uma chave, uma senha, que você depois pode parar e pensar assim, olha, Deus vai abrir portas aos que trabalham bem, que não abrirá para os que trabalham mal. E Deus é injusto por isso? Não, Ele avisou. Ele disse, está aqui, ó. Vamos a Provérbios 21, verso 5. Mais um outro exemplo. Ó, os pensamentos do diligente tendem a, diga, abundância. Porém, o que se apressa loucamente, de certo, empobrecerá. Porque o diligente, ele para e pensa. E pensa. E pensa. E pensa. Antes de agir,
Pensar é uma senha importante. Às vezes, você tem que tomar uma decisão. E se você já notou isso, que eu sei que você já passou por isso, como eu também, as decisões que a gente toma meio intempestivamente, sem pensar, dedicar mente àquilo como deveria, a gente falha. É verdade ou não é? Aí depois já fala, vacilei, eu devia ter decidido diferente. Por que eu não decidi assim? Por quê? Porque você não foi diligente nesse momento. Os pensamentos do diligente tendem à abundância. Esses pensamentos te levam a uma forma de entendimento diferente do que você normalmente faria. Diga para quem está do teu lado, eu te declaro diligente. Eu declaro vocês todos diligentes. Você recebe essa palavra? Um aplauso ao Senhor por essa diligência da tua vida. Então, detalhe pequeno, pensar antes de agir é importante. Não decida nada antes de dormir, 1 noite, 2 noites, 3 noites. Você vai ver que no outro dia, o teu pensamento em relação àquilo mudou. Às vezes você quer comprar uma coisa, precisa fazer um investimento, precisa de alguma coisa para a tua casa e tal, e você fica naquele fogo, tal, peraí, consegue resistir? Deixa eu dormir 1 noite. Amanhã você acorda, aquilo está onde? Está no teu coração ainda? Ou não? Se não está, era da carne. Se está, pode ser de Deus. Respeite, mas dê mais tempo. É assim quando você for comprar o carro, a casa, a geladeira, a roupa, arrumar namorado, arrumar namorada. Não se apresse. Está arriscado você... Qualquer dia a gente vai falar um pouco mais sobre esse negócio de arrumar namorado aqui. Quantos recebem? O que a palavra fala sobre esse assunto de arrumar namorado, de casar ou não e tal? Eu recebo que a gente vai se divertir. Porque é divertido. É divertido. Outra coisa, Provérbios, capítulo 10, verso 4. Olha aí. Aquele que trabalha com mão enganosa, a mão negligente, empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Por que a mão? Por que aí diz a mão? Porque tua mão mostra o que você tem no teu pensamento. Porque tua mão vai fazer aquilo que tua mente está mandando fazer. Então você começa a ver que a tua mão mostra aquilo que você tem no teu pensamento. Se você é diligente ou se você é negligente. E aqui diz fácil, simples, a mão negligente empobrece, a mão do diligente enriquece. Por quê? Porque a mão do diligente oferece. A mão do negligente pede. Tem uma diferença grande. Você concorda? Que a mão que oferece tem mais coisas interessantes do que a mão que pede. Isso se aplica no trabalho, se aplica dentro de casa, se aplica em tudo. Você está no trabalho, você está dando, você vai ter mais interesse por parte daqueles que ali estão dirigindo aquela empresa, né? Você vai fazer uma entrevista e chega lá dizendo, olha, eu estou preparado nisso ou naquilo, eu posso ajudar nessa parte, eu tenho esse tipo de conhecimento, eu ofereço isso assim, 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 assim. Ah, interessante, está escrito aí, está escrito aqui, tem comprovação aqui, está aqui, pá. Muito bem, deixa aqui de lado. Aí chega o outro, que hora que entra? Que hora que sai? Qual é o dia de folga? Quanto é o salário? Antes de qualquer coisa já está perguntando quanto é o salário. É diferente. A tendência é aquele que é diligente prosperar e aquele que é negligente empobrecer. Porque, olha, se a Bíblia diz que na nossa boca está o poder
da vida e da morte, lá em Provérbios 18, 21, o apóstolo Paulo diz que você deve chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, se a Bíblia fala isso aqui, que dirá acontece em nossa vida por causa da nossa boca? O que acontece em nossa vida por causa daquilo que nós falamos? E nem nos damos conta. Às vezes cantamos qualquer tipo de música e a letra daquela música está falando coisa inconveniente para nosso viver diário. E a gente deve julgar tudo isso, porque isso são chaves que o Senhor coloca na vida de cada um. O que acontece é que as pessoas comuns não observam. Eu vou fazer a pergunta de novo agora, e agora você sabe a resposta. Por que será que as coisas dão certo para tal e tal e tal e não deram certo para mim? Talvez você esteja utilizando a senha incorreta. Então, tudo isso para chegar na lei, uma das mais importantes da nossa vida hoje, depois da cruz. Segundo aos Coríntios 5, 7. Olha aí. Porque por fé andamos, não por vista. Diga para quem está do teu lado, abençoado: eu não ando por vista. Você não anda por vista. Então, o que é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui? Porque agora não estamos mais em Provérbios. E você viu que os provérbios são úteis? São ou não são? Claro! Mas aqui agora vamos entrar numa outra senha. Andar por fé. Quantos aqui andam por fé? Pelo menos dizemos que andamos por fé, né? Diga: eu ando por fé. Eu caminho por fé. Eu vivo por fé. Eu nasci por fé. Eu vivo por fé. Eu morrerei por fé. Eu batalho por fé. E tem uma batalha? Tem ou não tem? Tem uma batalha? Então, caminhar por fé é não ver aquilo que você espera. Isso é difícil pra caramba. Porque a partir do momento que você vê, já não é fé. Caminhar por fé é justamente quando o teu corpo doeu e você foi no médico e o médico te deu uma sentença. Qual é a senha? Você viver pela sentença do médico ou viver por 2 aos Coríntios 5, 7? É viver por essa senha aqui. Diga: eu ando por fé, não por vista. Essa é uma senha importante na nossa vida. Então, caminhar por fé é acreditar no impossível. É impossível. Impossível? O que tem impossível para o Senhor? Nada. Nada. Diga: nada é impossível para o meu Deus. E eu ando por fé e não por vista. Pode ter certeza que vai chegar um momento na tua vida que você vai ter que provar isso. Esse é o problema da graça. Se é que aqui tem problema, né? Porque aqui tudo que nós dizemos vai ser provado. Tudo que nós dizemos aqui, vai chegar um momento que o Senhor vai provar. Ah, você anda por fé? Você diz que anda por fé, né? Sim. Então vou tirar teu trabalho, para ver se você vai continuar rindo. Ah, você diz que anda por fé, né? Eu ando por fé. Então eu vou colocar um sintoma de enfermidade em você, para ver o que você vai dizer. Porque você diz que anda por fé. O Senhor quer saber aonde você está usando a chave aí, a senha aí. Quer ver outra coisa? Diga comigo: eu ando por fé. Mas você intercede pelo irmão, pela irmã, né? Só quando ele está doente ou ela está enferma. Você não ora pelos teus sonhos. Você ora para pedir uma libertação, para pedir uma cura. E por que você não ora para o Senhor te levar para uma viagem através do mundo bem bonita? Você acha que Ele não quer isso? Que Ele não é capaz? Estão entendendo? A gente confunde. As coisas do dia a dia fazem esse tipo de confusão na vida de todos nós. E isso é delicado. E esse ministério, Reconciliados com Cristo, é um ministério que caminha por fé e não por vistas.
Porque se eu fosse caminhar por vistas, abençoado, nós não estaríamos aqui. Um aplauso ao Senhor, porque caminhamos por fé. É verdade. Vou te sugerir uma coisa, quando você for pedir, o apóstolo Paulo diz que as nossas petições devem estar conhecidas, né, diante de Deus. Quando você for pedir alguma coisa ao Senhor, não peça algo compatível com o salário que você ganha. Porque para isso você não precisa do Senhor. Você recebe? Peça algo que você não possa resolver. Porque para quê? Peça alguma coisa mais excelente. Mas você merece algo mais excelente. A minha função aqui é tirar você de um estado de coisas natural que a religião colocou e que muitas vezes, em muitos lugares onde passamos, nos colocou uma limitação. Não limite o trabalho do anjo que você tem a teu lado. Ele tem a senha do teu cartão todinha. Use! E aqui eu estou para te incentivar. Por que você acha que eu respondi para a irmã como eu respondi? Ela perguntou, quanto é a entrada para o congresso? Eu falei, aquilo que tiver no teu coração. Sim? Sim. Por que eu falei assim? Porque vamos supor que eu diga para ela R$100. Um exemplo, tá? Um exemplo. Eu disse para ela, a entrada é R$100. R$100? É. Ah, tá bom. Puxa, eu ia levar uma oferta de 1.000, mas é R$100 a entrada e ainda me sobraram 900. Então aqui nós andamos conforme a fé que cremos, que recebemos. É um espírito. Isso é um espírito. E eu disse para ela, não, a entrada é grátis. O importante é que você vá. E é claro que haverá uma ministração acerca da prosperidade na vida dos filhos de Deus. Esperamos contar com a tua presença. Eu vou, pode contar e guardar a minha cadeira, o meu assento lá, que ela disse isso, eu recebo. Você recebe? Então, acostume-se com isso, orar pelos teus sonhos. O que você quer? Uma casa? Um carro novo? Qual é o problema de você ter um carro novo? Não, porque isso já é luxo. Luxo? Isso é necessidade, todo mundo tem isso. O crente é estranho, é um ser estranho. Ele se acostumou, pastora Céia, a orar somente quando está em problemas. Não, abençoado. Aprenda a prevenção. Quantos recebem se prevenir? Aprenda antes, isso é antes. Aqui eu vou ministrar antes, né? Então, ora pelos problemas dos outros, pelo ministério. Puxa, que glória, tão tremendo. Mas pelos meus sonhos, e pelos teus sonhos, você tem que orar por isso. E você vai ver que o Senhor te responde e se manifesta na tua vida. Aquilo que até então para você parecia impossível, o Senhor do impossível vai manifestar na tua vida. O importante é você caminhar por fé e não por vista. O Senhor não tem limite. Não tem limite. Ele pode fazer na tua vida tudo. Tudo. Você recebe? 2 Coríntios 4, verso 13, diz assim: temos, portanto, o mesmo Espírito, olha essa expressão que está sublinhada, Espírito de fé, conforme o que está escrito. Quer dizer que o Espírito de fé, com E minúsculo, é um comportamento que é gerado nos abençoados, em todos nós, que é conforme o que está escrito. Não é um espírito de fé maluco, um espírito de fé que alguém disse e que falou ou que viu. Não, esse espírito de fé, ele é gerado na vida de um crente conforme é o que está escrito. Crie, por isso, e nós, cremos ou não cremos? Por isso também o quê? Falamos. Então eu só posso falar para você aquilo que está escrito e aquilo que eu creio. Porque senão, se não for assim, não vai gerar na congregação o espírito de fé
que você deve ter na tua vida gerado para que você possa viver uma vida em perfeita vitória. Porque o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E você tem que ter isso na tua vida. E isso, o congregar, é passo importante, fundamental para você. Isso tem que se manifestar na tua vida. Teu trabalho tem que prosperar. O trabalho que você faz tem que prosperar. Não pelo trabalho, senão por você. Quem te prospera não é a empresa, é você. Quem é abençoado não é o lugar que você está, é aonde você chegar. A tua casa é uma casa abençoada por causa da tua presença ali. Então, esse espírito de fé você deve refletir naqueles que estão à tua volta, nos teus filhos, na tua esposa, no teu marido, nos vizinhos. Tudo está bem, eles estão lá falando que o país vai cair de perna para o ar e você está assoviando. Tudo está bem, completamente enamorado estou de ti. Aí ele olha para você, pô, esse cara deve ter ganho na loteria e não falou nada para ninguém, porque essa calma... Então essa palavra te acalma diante das más notícias, essa palavra te prospera, essa palavra te traz ânimo, te traz gozo, te traz paz. Então olha aí, o importante é considerar o que está escrito. Por isso que eu digo, use Bíblia, use a Bíblia. Não deixe, eu não uso Bíblia. Não, abençoado, chega em casa, pega a tua Bíblia, vai olhar esses provérbios aí que você anotou. Vai olhar o que eu disse aqui, se está em linha. Vai olhar se está em linha o que eu estou falando. Está na graça? Está no Evangelho? Ou não? O pastor falou de provérbios, mas eu estou na graça. Na graça os provérbios são velho pacto. Não aplica não para você ver. Não, eu estou na graça aqui. Não, abençoado. Nós estamos debaixo de leis. Diga comigo, leis. Então, uma lei. Eu creio na lei da semeadura. Toda vez que nós duvidamos da nossa identidade, é aí que falhamos. Você está me entendendo? Toda vez que nós duvidamos da nossa identidade, a carne está atuando. E é aí que falhamos. Diga assim, eu sou um próspero. Paulo nos chama. Diga assim, eu sou um rico. Paulo nos chama também, está escrito. Muito bem. Parece às vezes? Parece ou não parece? Não. Às vezes não parece pelo que está ao nosso redor e às vezes não parece pela nossa própria atitude, porque o que está ao nosso redor acaba contaminando a gente, quando deveria ser o contrário. Quando Jesus falou lá atrás que nós somos luz do mundo e sal da terra, ele estava falando do povo em graça. Ele não estava falando de outro povo antes da cruz, ele estava falando do povo da graça. Nós somos a luz do mundo, o mundo está em trevas, não é o diabo, é o desconhecimento. Nós somos a luz. Então qual é o nosso papel? Brilhar, salgar, fazer a diferença. Você foi chamado a fazer a diferença? Eu digo para você, você foi chamado a fazer a diferença. Diga para quem está aí do teu lado, você foi chamada a fazer diferença. E para fazer diferença tem que andar pela fé, não pelo que você vê. Tem que andar pelo que está escrito. Porque se você não anda pelo que está escrito, se você não caminha pela fé, você vai falhar. Porque então você está deixando a tua verdadeira identidade de lado e está sendo levado por aquilo que dizem, por aquilo que estão falando, por aquilo que dizem aí que vai acontecer. Abençoado, tudo está bem. Diga, tudo está bem. O que está acontecendo no país... Isso acontece desde que foi descoberto. Só tem uma diferença. Você e eu não sabíamos tanto como sabemos agora. Então, quem aqui já teve uma espinha no rosto? E estouraram ela? Ela está ali, né? Mas quando você estoura, não é feio? O que sai? Não precisa falar. Isso é o que você está vendo. Estão estourando a espinha, o furúnculo. Né? Isso não é nem espinha, isso já é um... Estão estourando, está saindo tudo. Vai chegar um momento que vai consertar. Você precisa desse otimismo,
Porque um filho de Deus é otimista, eternamente otimista. Você não pode ser bombardeado pelo fantástico, pelo não sei quem, e ficar achatado, porque você vai morrer aí. Você tem que dar um grito, sair daí. Isso é necessário. E entender, né? Isso é necessário acontecer. Por quê? Porque está limpando, estão arrumando a casa, Deus está no controle. Ou Deus está no controle só da tua vida? Deus está no controle de tudo, do universo inteiro, do terremoto, do furacão. Tem que passar furacão? Vai passar furacão. Tem que ter gente cuidando dos feridos? Vai ter gente cuidando dos feridos. Deus é assim, não me pergunte por que Ele não resolve, para o vento e para de matar pessoas. Deus não está aí com isso. Deus quer o teu espírito e quer você em espírito e em verdade. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.